E aí, galera, animados? Abaixa mais aí, por favor. Abaixa mais aí. Animados, animados? Sim! Estamos em poucos. Hoje está um culto bem diferente, né? Criança aqui no meio, criança chorando. Muito especial. Talvez alguns aqui vão estar viajando, né? Daqui a alguns dias. Mas aí os pobres ficam aqui, né? Vamos nos reunir. Mas muito bom, gente. Vamos fazer uma oração para a gente começar o nosso tempo? Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por cada um que está aqui. Deus, te agradecemos pelas nossas vidas. Obrigado pela semana que tivemos. Deus, obrigado por poder estarmos com família do Senhor, discípulos de Jesus, para poder estarmos aqui juntos para orar, meditar na ceia, como já fizemos com a Priscila, com a oferta, de meditar nas canções que entoamos ao Senhor. E eu quero pedir nesse momento para que o Senhor possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, Deus, para a Tua Palavra, que todo tipo de incômodo, preocupação, você possa tirar do nosso coração nesse exato momento, para que Tua Palavra possa entrar nos nossos corações e fazer sentido com um tema tão importante que eu vou falar hoje sobre prioridades, Deus. Vivemos em um mundo tão corrido, Deus, com tantas coisas para a gente poder fazer, e às vezes a gente não prioriza o nosso relacionamento com o Senhor. Agora também em meio às festas de final de ano, podemos priorizar tantas coisas, Deus, família, comida, enfim, e que a gente possa ter um coração de priorizar a nossa intimidade com o Senhor, Deus. Então que o Senhor possa usar minha vida, para que eu consiga expressar o que o Senhor colocou no meu coração nessa semana, e que possamos sair daqui convictos, Deus, de que a nossa prioridade como discípulos é o nosso relacionamento com o Senhor, Deus. Obrigado por Jesus, é por Ele que estamos aqui, oramos muito grato. Amém. Amém. Deixa eu começar com uma pergunta. Você concorda que as coisas sendo feitas a longo prazo podem produzir resultados melhores? Uhum. E aí pode ser resultado negativo ou positivo, mas vocês concordam? Vocês têm algum exemplo disso? Academia. Academia. Por que, Gi? Quanto mais tempo você treina, né? Mais consistente. Então quer dizer que a gente não consegue os músculos De uma hora para outra. em uma semana. Infelizmente não. Infelizmente não mesmo. O que mais? Vocês têm mais algum exemplo aí? Para esse que a Gi deu? Se você comer coisas gordurosas, a longo prazo você vai ter doença. Então, vou perguntar logo para a enfermeira. Legal. Bom, eu separei aqui alguns exemplos que eu acho que pode complementar o que a Gi e o que a Tina falou, né? Um exemplo, você que é estudante, você consegue um diploma do dia para a noite? Não, né? Tem todo um processo, né? Tá certo. Hã? Tá certo. Para quem estuda lá na USP, né? É um processo bem longo, né? Fazer cursinho, aí faz o Enem, aí depois que entra na USP, 4, 5 anos, aí depois que você adquire o seu diploma. Para quem tem um sonho de conquistar a casa própria, também né? É longo prazo, né? Você junta o dinheiro, aí você usa o seu fundo de garantia, e aí você faz aquelas parcelas de 360 vezes e ao final de um bom, né, de um longo prazo, aí você consegue ter a sua casa própria. Um outro exemplo que eu acho que faz sentido é uma amizade profunda, na verdade. A gente não consegue amigos de um dia para o outro, né? Fora de ser muito intencional com o nosso coração e de sermos vulneráveis, mas também existe esse tempo, né, para a gente poder construir confiança, amizade, enfim. E eu posso falar com muita propriedade, né? Ninguém consegue construir filhos com caráter aprovado de um dia para a noite, né? Acho que Rafinha e Grazi também vão concordar comigo. Eu posso falar para o Pietro e a Estela, nós estamos só começando, né? Estão com 4, 5 anos, mas tem que ainda moldar muito o caráter deles ao longo desses próximos anos, né? E falando, né, o que a Tina falou, que era o meu último ponto, né, de algo negativo, que ninguém consegue ter um colesterol alto como eu tenho tido de um dia para a noite, né? Porque comi churrasco há 2 semanas atrás, né? Não, isso já vem de longo tempo, né? E a gente poderia falar aqui de inúmeras coisas, né, sobre essa construção da nossa vida a longo prazo. Mas o ponto que eu quero trazer
é que a nossa vida com Deus é também construída a longo prazo. Concorda com isso? Sim. Então nós que cremos na Bíblia, né, a Bíblia aponta para uma salvação para aqueles que reconhecem Jesus como Senhor, que vivem segundo os seus princípios e mandamentos, e para aqueles que se arrependem dos seus pecados, são esses que terão a vida eterna. É isso que a Bíblia nos fala. Mas essa vida eterna não é para agora. Né, no caso do Orlando aí, do Rafa, né, da Grazi, eles não se batizaram e já foram para a vida eterna. Vamos ralar um pouquinho aqui ainda. Né? Vamos ralar ainda. Então quer dizer, eu falo que é a longo prazo porque a gente não sabe o dia da nossa morte. Né? Então assim, uma construção com Deus, alcançar a vida eterna, é um processo a longo prazo. Pensarmos também, a nossa caminhada com Deus é a longo prazo. Para sermos discípulos de Jesus, leva tempo também. O crescimento espiritual leva tempo também. Conhecer a Deus profundamente, conhecer as Escrituras profundamente, leva tempo. Não é do dia para o outro, né? Não é em um ano que a gente se torna um cristão, um discípulo maduro. E quando eu falo levar tempo nesse sentido, é uma vida inteira mesmo. Às vezes a gente vê pessoas, eu me vejo muito quando eu me batizei em Osasco, já queria pregar, já queria aprender a pregar, mas teve um processo que eu tive que aprender muitas coisas para poder começar a pregar. E é interessante porque nesse foco de longo prazo e crescimento, as prioridades da nossa vida, sejam elas espirituais ou não, mas essas prioridades são elas que vão definir como será a nossa vida. As suas prioridades vão definir se você terá sucesso ou fracasso em algumas áreas da sua vida. E vamos estudar hoje um texto na Bíblia de um homem que conhecia Deus, viveu perto de um homem muito próximo de Deus e mesmo assim priorizou outras coisas e não Deus, e ele acabou colhendo coisas bem ruins na sua vida. Eu quero falar sobre Ló. Vamos falar sobre Ló hoje, né? Vamos estudar ali em Gênesis quais foram as prioridades de Ló e como terminou a vida de Ló. Então abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 13, vamos começar pelo capítulo 13 e vamos entender um pouco sobre esse personagem. Então, mas quem era Ló? Para a gente poder dar aqui um contexto. Quem era Ló? Ló era filho de Arã, irmão de Abraão. Então, com isso, Ló era sobrinho de Abraão. Então, Ló cresceu sendo influenciado pelo tio. Ló viu a conexão de Abraão com Deus. Ló presenciou quando Deus chamou Abraão para sair da casa de seu pai e se aventurar e confiar nas direções de Deus. Ló presenciou a promessa de Deus feita a Abraão para Sara. Mesmo Sara ser uma idosa e estéril, Ló presenciou tudo isso. Ló também presenciou a obediência de Abraão a Deus ao ponto de sacrificar o seu próprio filho. Então Ló presenciou tudo isso. E Ló começou a andar com Abraão. Nós lembramos daquela passagem onde Deus pede para Ló sair da sua parentela, e aí Abraão leva Ló junto com ele. E aí tem algo interessante, porque quando Ló começou a acompanhar Abraão em todo esse processo, Deus abençoou muito Abraão. A gente vê isso nas Escrituras. E Ló, por estar perto de Abraão, ele também foi abençoado por Deus. Então ambos foram abençoados por Deus. Só que aí chegou um ponto que Deus abençoou tanto Abraão e Ló, até com questões materiais, que eles começaram a ter conflitos depois. Ao ponto de os pastores de Ló e de Abraão começaram a discutir em questão sobre as suas ovelhas. De quem eram as suas ovelhas? Não, essa aqui é minha. E os pastores começaram a brigar. E aí Deus falou para Abraão e Ló: vocês precisam se separar. E aí Abraão pega Ló, leva Ló para uma planície e fala: Ló, escolhe para onde você quer ir. Você vai escolher um lado e eu vou para o outro lado, porque não dá para a gente mais ficar desse jeito. E aí, nesse contexto, Ló escolhe o que é mais bonito e vistoso
aos seus olhos. Ló não se atentou para um lado espiritual das coisas. Ló não se atentou para onde estava indo. Ló não priorizou a vontade de Deus. Faz sentido? E aqui em Gênesis 13 fala, Abraão, aqui Abraão era Abrão, ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Ló não considerou a influência espiritual do lugar que estava escolhendo viver, e não só ele, mas levou a família dele também. Ló não calculou, Ló não pediu as direções de Deus, Ló não orou, Ló não se aconselhou com o próprio Abraão. Abraão, estou pensando de ir para a direita, mas o que você acha? Ele apenas olhou e viu o que era mais bonito. E quando a gente pega esse ponto, isso se aplica a nós também hoje, eu acredito. Porque nós passamos por situações como essa na nossa vida. Às vezes precisamos fazer escolhas entre coisas e lugares que aos nossos olhos parece bom, né? Mais bonito, mais legal, mais divertido, ou até mais romântico. Mas nós precisamos nos atentar se a nossa escolha vai nos fortalecer e nos fazer crescer em Deus. Essa deveria ser a nossa prioridade como discípulos. Independente da escolha ou independente do que é, isso vai me fortalecer em Deus? Vai me fazer crescer em Deus? E nós temos aqui um exemplo do Rafa e da Grazi. Eu não falei isso com eles, tá? Não quero expor vocês aqui, tá bom? Mas a gente tem conversado sobre isso. Rafa e Grazi têm pensado em se mudar para mais próximo da igreja. Amém. Eles moram um pouco longe e eles têm visto essa necessidade de estar mais perto aqui. Isso é incrível. E eu sei que isso vai custar para eles em algum momento, porque eles trabalham mais para de lá, mas eles estão priorizando a parte espiritual. Eles estão sentindo que se eles estiverem mais perto de nós, vai ser melhor para eles, o casamento deles, o que é o Zinho também. E isso é interessante a gente poder pensar na questão espiritual. O resultado da nossa vida mostra quais foram as nossas prioridades. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas o que você está vivendo hoje mostra quais foram as suas prioridades no passado. Se você se vê bem com Deus, então você priorizou Deus. Se você não se vê bem com Deus, então você priorizou outras coisas que não foi Deus. É uma matemática simples isso. O texto fala, ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Ló levou a sua família para perto de Sodoma, um lugar muito ruim, por não priorizar Deus. E aí a gente entende um pouco mais essa questão de Ló. Depois vocês podem acompanhar no capítulo 14 de Gênesis. Chega um momento onde 5 reis, eles decidem invadir Sodoma. E eles querem conquistar Sodoma. E eles fazem isso. E esses reis se juntam e eles conseguem conquistar Sodoma. E com isso eles levam prisioneiro toda a população de Sodoma, inclusive Ló e sua família. E aí quando a gente chega aqui em Gênesis 14, fala assim, quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Versículo 16, recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo que possuía, juntamente com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Então, qual é o ponto? Ló decidiu ir para perto de Sodoma. Reis invadiram, levaram ele e sua família como prisioneiro. Abraão vai lá e traz ele de volta.
E só lembrando que Abraão não era guerreiro, tá? Mas ainda assim Deus dá uma vitória a Abraão sobre os 5 reis. E aí, em vez de Ló imitar Abraão, se arrepender e falar: tio, eu posso ir com o Senhor? Onde o Senhor está? Ló volta com a sua família para Sodoma. E aí vamos seguir agora no capítulo 19. Fala, versículo 1: os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra. Quer dizer, em todo esse contexto, Ló volta para onde ele estava com sua família. E aí Deus envia 2 anjos. Fala: cara, vai lá, tira esse cara de lá. E os anjos, eles foram avisar Ló que Deus iria destruir a cidade. E aqui tem um ponto interessante que fala que Ló estava sentado à porta da cidade. Significava que nessa época, as pessoas mais importantes da cidade, as pessoas mais ricas, elas ficavam na porta da cidade para poder discutir decisões sobre aquela cidade. Então isso nos mostra que Ló tinha alcançado riquezas. Ló era um homem influente lá em Sodoma. Quer dizer, Ló tinha prosperado em Sodoma também. E talvez essa foi a prioridade de Ló para voltar para Sodoma. As coisas que ele tinha lá, as riquezas que ele tinha lá. É pecado queremos uma vida melhor? Lógico que não. Eu quero dar uma vida melhor para a Vânia, para o Pedro e para a Estela. Mas isso não pode ser a prioridade da minha vida. Dinheiro, riquezas, bens. Dificilmente a gente vai conseguir priorizar Deus numa situação dessa. Aí no versículo 5, fala: chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam-nos para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Essa era a cidade que Ló se encontrava. Olha a situação de Ló. Os homens estavam tão pervertidos que eles queriam estuprar os visitantes que estavam hospedados na casa de Ló. E olha a resposta de Ló, versículo 8. Olhe, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entender. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Alguns estudiosos acreditam que Ló já estava tão envolvido com aquele ambiente daquela cidade, ele estava tão conectado com as práticas de Sodoma, daquela perversão, que se tornou algo normal para ele também, ao ponto de dar suas 2 filhas virgens para homens, segundo o que ele fala, fazerem o que eles quiserem com as filhas. E nós também podemos ter esse coração de Ló às vezes, sabe? Nós vivemos em uma sociedade que a gente se depara com tantos valores que vai de encontro à Bíblia, e que de primeiro momento a gente é contra, né? A gente não concorda com isso. Mas se a gente não se atentar, a gente vai convivendo no meio disso e acaba se tornando como Ló. Daqui a pouco se torna algo normal. Às vezes é normal fazer sexo antes do casamento. No começo era, não, Deus não aprova. Mas, não consegui cair. Às vezes falando sobre roubo, né, na política, que é um absurdo, como que é isso? Mas às vezes a gente está aqui sonegando imposto também, porque todo mundo faz, né? Tipo, às vezes o que era aos nossos olhos inquestionável vai se tornando algo normal pelo nosso envolvimento com o ambiente que vivemos. Com o tempo que era ruim, passa a não ser tão ruim assim. O que era inaceitável passa a ser inaceitável. E vamos vivendo uma vida com as coisas
que vão surgindo, que são coisas normais. Todo mundo passa isso. Mas aos olhos de Deus não é isso. Podemos estar envolvidos assim por causa do nosso pecado e por falta de prioridade, de priorizar o que a Bíblia pede para nós fazermos como discípulo. Ou para você que está estudando a Bíblia, o que Deus pede para você se tornar um discípulo. Não tem como dividir Deus em dois. Ou vamos priorizar Deus, ou vamos priorizar outras coisas. Faz sentido isso? Sim. Aqui no versículo 14 fala: então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam daqui, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Quando a gente olha para esse versículo, Ló tinha um pouco de fé. Porque ele fala para os gêmeos: olha, saiam daqui, porque Deus vai destruir a cidade. É fé, certo? Fé. Ele passou a mensagem dos anjos para frente. Passou, verdade. Mas quando ele foi avisar os seus genros, eles pensaram que ele estava brincando. Ló não tinha o respeito espiritual dos seus genros. Também Ló queria dar as próprias filhas para serem estupradas. Possivelmente os genros ouviram isso. Sabe, esse respeito espiritual que as pessoas vão ter por nós, não é pelo que falamos apenas. Ah, eu sou cristão. Vamos lá na igreja. Vamos estudar a Bíblia. Mas esse respeito espiritual das pessoas em relação a nós, é o que nós vivemos. É o que nós mostramos com a nossa vida. Falar, até papagaio fala. Mas sua vida é condizente com o que você fala. O que você prega, você vive. O que eu estou pregando aqui, eu vivo. Esse respeito espiritual vem quando as pessoas olham para nós e elas nos veem priorizando uma vida com Deus. Sabe, as pessoas próximas a nós, elas estão vendo a nossa vida. Eu quero dar aqui um alerta. Nesse final de ano, né? Famílias, e nós queremos ser agradáveis, pessoas que nós amamos. Não sei o contexto se nossas famílias são cristãs ou não. Mas qual vai ser a nossa prioridade nesse final de ano? Agradar a Deus ou agradar a nossa família que não são cristãos? Pregamos o Evangelho, falamos de sermos discípulos, mas podemos deixar escapar a oportunidade nesse final de ano de mostrar realmente o que é viver como discípulo de Jesus, de não ter negociação com o pecado. Bebidas, flertar. Eu não sei vocês, mas antes de eu ser casado com o Vânia, esse final de ano sempre aparecia uma ex-namorada, sempre aparecia. Acho que isso não é muito coincidência, né? Tentações vão aparecer, mas quais vão ser a nossa prioridade? Deus? Precisamos dar um bom testemunho nesse final de ano. Os cristãos mais novos, normalmente quando voltamos de férias, alguns irmãos eles voltam fracos espiritualmente. Quem é mais maduro aqui na igreja sabe do que eu estou falando. E aí você pode perguntar: como que foi seu Natal, seu Ano Novo? Como que foi suas férias com a sua família? Se a pessoa for vulnerável, não priorizou Deus, não priorizou ler a Bíblia, não priorizou ler, não priorizou ter as parcerias, continuar as parcerias de discipulado. Estamos de férias de trabalho e da faculdade, tá?
Vida espiritual não tem férias, tá? Satanás não tira férias, tá? Baixa a guarda é só um soco no queixo. E muitos não voltam. Então, priorizem Deus, priorizem as coisas de Deus. Amém, né? Prega. Eu vejo isso com os meus filhos. Vocês viram que o Pedro está cantando, é tudo muito lindo, é muito fofinho. Mas eu espero que eles cresçam com esse coração. Eles não tem esse discernimento espiritual do que eles estão fazendo aqui. Estou aqui cantando, e tudo bem. Mas se eu quero que meus filhos se tornem cristãos, eu preciso ser cristão. Eu quero que eles sejam espirituais. Então, preciso ter um casamento espiritual. Eu quero que meus filhos amem a Deus. Então, eu preciso priorizar para que eles vejam o pai e a mãe amando a Deus. Porque só falar não vai surgir efeito. Precisa ter ação. E a história segue. Então chega a hora de Ló sair da cidade. Aí fala assim, ó. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Quer dizer, Ló está passando por tudo isso que nós vimos. Prisioneiro, volta para Sodoma, todas essas coisas, os anjos vão lá falar com ele, e aí os anjos vão tirar ele ainda fica lutando para ficar nesse ambiente. E o motivo talvez foi pelas coisas que ele havia conquistado naquela cidade. Talvez doeu no coração dele olhar e deixar para trás todas aquelas coisas que ele tinha conquistado. E a Bíblia fala que Deus teve muita misericórdia deles. E Deus enviou 2 anjos para arrastar eles de lá. Assim como nós, Deus também tem misericórdia de nós. Não tenha dúvida. Todos os nossos pecados que nós cometemos ao longo de 2024, Deus teve misericórdia de mim e de você. E talvez Deus enviou anjos para nos ajudar a lidar com o nosso pecado e vencer o nosso pecado. Mas tem muitos cristãos hoje que vivem assim como Ló. Alguns precisam ser arrastados por alguém para obedecer uma direção de Deus. Você tem que pegar a pessoa pelo braço e arrastar para ela ter uma caminhada com Deus. Todos nós precisamos de ajuda na nossa vida espiritual. Ninguém vive cristianismo sozinho. Mas ao ponto que a gente precisa ficar sendo arrastado para ler Bíblia, para orar, para vir para o culto, discipulado, tem alguma coisa errada. Não é possível. Às vezes nós agimos como Ló. Saímos do mundo com um monte de pecado, a vida destruída. Deus quer nos tirar disso, mas a gente acaba colocando um passo, volta com o pé de novo no mundo. Quero viver as coisas do mundo. Aí Deus fala, olha, mas você precisa priorizar a mim. Mas a pessoa olha para trás e vê as coisas que ela precisa abandonar por Deus, faz igual Ló, quer ficar. Nós precisamos ter a responsabilidade espiritual. Nós vamos viver como discípulos uma vida leve com Deus. Uma vida de eu quero viver com Deus. Eu quero me parecer com Jesus. Eu quero uma vida eterna. Isso passa pela prioridade em Deus. A gente não pode ser arrastado para fazer as coisas básicas da vida cristã. Já passei por momentos difíceis na minha vida, teve irmãos que tiveram realmente que me carregar. Mas isso é um tempo. 1 mês, 2 meses. Agora ficar a longo prazo.
Se você se vê assim hoje, eu quero te encorajar a você olhar as prioridades da sua vida. Porque é difícil. Ló precisou ser arrastado porque o coração dele estava em Sodoma. Mesmo ao caos, ao pecado. Se o nosso coração está em Jesus mesmo, nós não vamos precisar ser arrastados. Vai ser uma alegria ler a Bíblia. Vai ser uma alegria orar a Deus. Uma alegria estar num culto como esse. Uma alegria de falar, nossa, hoje eu vou ter tempo com o Rafa e a Grazi. Que incrível. Mas parece que quando fica peso, pode olhar que tem alguma coisa errada. Deus não quer que a gente viva uma vida com Ele pesada. E para poder concluir, versículo 35 a 38, então, outra vez, deram vinho ao pai, está falando aqui do contexto das filhas de Ló, tá? Outra vez, deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu o nome de Ben-Abil. Este é o pai dos amonitas de hoje. A gente fica hoje escandalizado, mas isso também acontece nos dias de hoje. O famoso incesto, né? Tem isso aqui. E olha o final da vida de Ló, que triste. Um cara que viu Deus através do tio Abraão, viu muitas coisas através de Abraão, tomou a decisão errada, uma prioridade que ele deu, que ele fez de uma forma errada, descambou toda a vida dele. Por isso, na pergunta inicial, vocês acham que algo a longo prazo pode ter benefícios, de o bem ou o mal? É isso aqui, ó. Uma escolha que ele fez, ele foi por um caminho ruim e levou a família toda aí. Só que a gente vê a longo prazo. Essas coisas não aconteceram de um dia para a noite. A longo prazo. E talvez essas meninas fizeram isso com o pai, talvez era o que elas viam lá em Sodoma. Então isso aqui era normal lá na cidade. Filhas transarem com os pais. Eu não sei, a Bíblia não fala, mas parece algo tão normal aqui. Ló colheu os frutos da falta de influência espiritual. Ló colheu no longo prazo o que priorizou em sua vida. A prioridade de Ló nunca foi Deus. Nunca foi a obediência em Deus. E esse é o fruto que ele colheu. O que estamos colhendo em nossa vida hoje foi o que priorizamos tempo atrás. Amém? E o que você vai colher na frente é o que você está priorizando hoje. Eu sou uma pessoa muito racional, isso às vezes me ajuda e às vezes isso não. Eu não fui muito bem nesse semestre na faculdade. Eu fui bem mal, na verdade. Peguei férias no meio do semestre, ouvi várias questões, e eu não fui muito bem. E eu falando com a Vânia no final, e a Vânia achou que eu estava mal, né? Pô, você não foi tão bem, mas você está bem? Eu tô, porque é justo. Eu vou querer tirar nota se eu não dediquei, se eu não priorizei. E vou pagar o preço. Próximo semestre, vou fazer de 6 matérias, eu vou fazer 4 matérias. Perdi, teoricamente, o semestre. Mas para mim isso é muito claro. Para mim, cara, eu não estudei e amei. Só que às vezes a gente se deixa levar pela emoção. Porque eu poderia ficar mal com Deus. Nossa, Deus, mas eu não estudei porque eu estava vendo as coisas da igreja. Eu fiz mais de 20 pregações no outro semestre. Deus, é a minha família. Não é isso. Eu não priorizei a faculdade. E às vezes a gente ser racional ajuda a gente a olhar para o nosso coração.
Às vezes culpamos Deus e pessoas, mas porque nós não priorizamos o que deveríamos priorizar. Ponto. E vai colher isso. E ponto. E é isso. Então, no próximo semestre eu vou tentar priorizar a faculdade. Como que vai ser isso? Eu não sei. Mas se eu quero me formar, eu preciso priorizar isso. E eu não posso ficar dando desculpa. Apesar de Ló ter andado com Abraão, ser sobrinho de Abraão, o pai da fé, Ló não teve fé suficiente para priorizar as coisas de Deus. Abraão escolheu ter uma vida de construção com Deus. A gente lê na história de Abraão e Sara. Sua vida foi construída na relação com Deus e Abraão se tornou o pai da fé. Mas isso foi fruto de uma vida de prioridade com Deus. E temos 2 exemplos. E algumas perguntas para a gente poder meditar na semana. Qual tem sido a sua prioridade hoje? Trabalho? Dinheiro? Relacionamento? Família? Que escolhas você tem feito? Quais escolhas você tem pensado em fazer? Há tempo ainda de a gente... Se estamos pensando em ir por um caminho ruim, há tempo de voltar ainda. Nós vamos colher frutos do que estamos priorizando hoje. Então, pense. Escolhas que vão te levar, essas escolhas vão te levar para Deus, vai te fortalecer em Deus, você vai se tornar um discípulo mais forte, ou essas escolhas que você está pensando em ter, vai te afastar de Deus? Porque talvez você está achando que essa escolha é mais bonita, é mais legal. Que possamos ter um Feliz Natal. Na semana que vem teremos culto de novo, tá bom? Para quem ficar aqui, seremos em menor número, mas nós estaremos aqui firme e forte com Deus. Pense nas suas prioridades nesse final de ano, tá bom? Desses dias. Aproveitem bastante com as suas famílias e nunca perca a Deus de vista, porque para que vocês voltem bem em janeiro, né? Animados, encorajados e não com sequelas do pecado. Tá bom? Amém. Vamos fazer uma oração. Pai, obrigado mais uma vez pelas nossas vidas. Pai, nos ajude a poder, em meio a todo esse tempo de festa que vamos ter agora no final de ano. Eu não sei exatamente para onde que meus irmãos estarão indo, quais ambientes eles estarão, mas eu oro em nome de Jesus para que o Senhor possa nos ajudar a poder colocar o nosso coração onde ele deve estar e que nós possamos sempre olhar para a cruz de Jesus, Deus. Independente de onde nós vamos estar, que nós possamos priorizar o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa oração, nossa leitura, nossa devoção, a nossa vida como discípulo mesmo, Deus, porque às vezes ser discípulo aqui na igreja é fácil, mas nós precisamos mostrar que somos discípulos realmente lá fora, Deus, e vamos ter uma ótima oportunidade agora nesse final de ano de poder realmente anunciar Jesus com nossa vida, sabe? Não só com palavras, não só com leituras de escrituras simples que já está decorada no nosso coração, mas que as pessoas possam ver essas escrituras na nossa vida, na nossa prática, na nossa ação, sabe? De poder servir as pessoas, de poder amar as pessoas, de poder servir as pessoas com aquilo que nós temos, Deus, por favor. E obrigado por esse tempo, obrigado para que o Senhor possa cuidar desse final de domingo, o início da semana, que o Senhor possa nos ajudar sempre a olhar para o Senhor Jesus. Te agradecemos, em teu nome damos graças.